Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like, aquele like, pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, Já se passaram aí, última partida do Vasco, graças a Deus conquistamos o acesso naquele dia 6 de novembro, já estamos aqui no dia 17, cara, nada tá caminhando, não aparece nada. A gente pode dizer aí que basicamente o Vasco se acertou com um reforço, vai depender aí dos exames médicos do jogador, que era o Júnior Urso. A gente crente que ia acertar aí com o Pablo Vojvoda, acabou recusando o convite aí do Vasco, a proposta do Vasco, e a gente parece aí, sinceramente, que tá meio perdido. Principalmente que os nomes aí que estão sendo cogitados, os jogadores que estão aparecendo, tô bem apreensivo sobre esse planejamento aí do Vasco. Claro que mais uma vez aqui, repito, torcendo muito para dar certo, porque o vascaíno quer ser competitivo no ano de 2023. Chega de ser coadjuvante ou ser aquele time para completar ali o campeonato. Vamos competir, vamos realmente, a gente torce realmente para que o Vasco seja em campo o que é fora de campo com a sua torcida, com o seu torcedor, família vascaína. O jornalista Gilmar Ferreira, ele trouxe aí alguns questionamentos em cima do Paulo Brax, né? Os torcedores já estão apelidando aí, pegando lá a definição lá no sul, né? Paulo Tartaruga Brax, mas realmente está demorando bastante aí, principalmente a questão do treinador. Em jogador, eu assim, cara, sou leigo nessa questão aí de negociação e tudo mais, mas eu entendo que hoje o Vasco está olhando para o mercado para jogadores que se destacaram na temporada passada, nessa temporada atual de 2022. Então, entendo que esses jogadores tenham mais oportunidades no mercado, mais clubes interessados. Então, o próprio jogador e os empresários demoram ali para dar uma resposta rápida. Então, eu posso entender dessa forma aí a questão dos jogadores. Mas no treinador, cara, o Vasco realmente deveria acertar isso aí mais rápido possível, porque ele tem que ajudar no planejamento. A gente entende que não só indicando os jogadores, né, porque claro, aí o treinador não dá certo e o jogador fica, mas realmente uma filosofia de jogo, uma ideia de jogo. Dentro dessa questão, o jornalista Gilmar Ferreira trouxe o seguinte: lá no Internacional, parece aí que o Paulo Brax não gosta de treinadores brasileiros, porque lá ele contratou lá o Miguel Ángel Ramírez, né? E aí é uma contratação que a gente entende, guardada aí as devidas proporções, vamos dizer que o Miguel Ángel Ramírez poderia ser ali o Vojvoda da época, né? Ele vinha fazendo um grande trabalho no Independente Del Valle, aquele futebol rápido, de marcação-pressão, realmente dominante no Del Valle. O Internacional acabando, a imprensa em geral aqui no futebol brasileiro disse aí que foi realmente uma grande contratação do Internacional, não funcionou, realmente não deu certo aqui no futebol brasileiro. Ele recorre a quem? Diego Aguirre, que já tinha trabalhado também aí no Internacional, né, um treinador uruguaio, e depois disso, Cacique Medina, talvez aí o maior responsável de uma das tragédias, das maiores tragédias aí do Internacional, que foi a eliminação da Copa do Brasil para o Globo. Então, no Internacional, ele não correu atrás aí de treinadores brasileiros. E aí você vê os nomes que foram cogitados no Vasco, tá? O primeiro da lista era o Pablo Vojvoda, recusou. O segundo aí, o plano B, era o Antônio Oliveira, também não tem aí treinadores brasileiros. E na minha opinião, um erro, o Vasco cometeu um erro aí, deixar o Odair Hellmann ir para o Santos. Cara, eu sei que tem muito torcedor do Vasco, mais uma vez repito aqui, que não queria ele aqui pela recusa que ele teve aí naquele momento ali, do Maurício Souza. O Vasco realmente querendo um treinador, e o Odair seria importante naquela ocasião. Entendo o treinador, porque o Vasco era uma bomba assumir aquele time. Imagina você chegar aqui no Vasco da Gama e você não conquistar o acesso. Entendo também o treinador, mas eu não tenho essa vaidade, pelo menos é a minha opinião. Acho que o Vasco perdeu um grande treinador aí, um treinador jovem, um treinador que onde passou aqui no Internacional foi muito bem, no Fluminense também fez um grande trabalho. Então eu entendo aí que o Vasco realmente cometeu um erro. Eu quero trazer aqui algumas opiniões, família vascaína, do Zupac, jornalista da ESPN, que deu uma opinião aí bem bacana pra gente trocar uma ideia, e também do Edmundo, que comentou sobre o Antônio Oliveira. O Zupac também comentou, e o Edmundo fez algo mais, ele indicou um nome: Cuca. Concorda? Vamos passar essas opiniões aí pra gente trocar uma ideia? Se liga só, Zupac, depois o Edmundo. Vamos lá. Então o Vojvoda disse não pro Vasco. Quem você acha que deve ser um novo treinador do Vasco, agora sem o Vojvoda na frente aí? Eu fiquei
Não que eu fiquei surpreso com a recusa do Vojvoda, porque ele tem várias opções no caminho. Mas o que se espera dele no momento, que é a permanência, na minha cabeça, só na minha cabeça, era a menos provável das opções. Eu, sinceramente, achava que ele ia fazer o movimento de ruptura agora. Mas O Vojvoda com Fortaleza. mas respeito demais a opção dele, se de fato for essa. Todas as opções são boas e são bem diferentes, como já falamos. Agora, o Vasco, ao procurá-lo, ele dá algumas pistas do que ele quer. Porque, assim, me parece que nesse momento não é uma busca aleatória, como a gente já viu em tantos outros, né? Porque o Vasco está vivendo um momento de transição para profissional, uma gestão empresarial, com um pensamento criterioso, comandado pelo Paulo Brax aqui e pelas pessoas acima dele. Então, ao escolher o Juan Pablo Vojvoda como alvo, o Vasco quer um técnico que tem metodologia, que gosta do seu time jogando para frente, que gosta de um time bem compactado, que gosta de um técnico bom de treinamento do dia a dia. E eu acho que é mais ou menos nessa linha que o Vasco vai para o mercado. Como a gente viu no material da Jéssica, o Antônio Oliveira, que é um outro nome comentado, embora não tenha o destaque que o Vojvoda tem, ele não é um técnico ruim, ele é um bom treinador, ele teve momentos bem interessantes no Fortaleza. Para quem não se lembra, o Antônio Oliveira foi auxiliar técnico do Santos. Quando o Gesualdo Ferreira ele chega ao Brasil, através do Gesualdo Ferreira, ele é assistente técnico do Gesualdo, depois ele vai para o Atlético Paranaense para ser assistente técnico, passa a comandar o time sub-23, passa a comandar o time principal, e agora ele está tocando o trabalho, conseguiu manter o Cuiabá na primeira divisão. Teve alguns momentos interessantes, alguns instantes de jogo mais propositivo, porque é o que ele gosta, mas eu não sei se é esse exatamente o peso de técnico que o Vasco precisa. Eu acho que a escolha nesse momento é uma escolha muito importante. Eu não acho que o técnico do Vasco de agora vai ser o grande técnico do Vasco desse projeto 777. Acho que hoje, agora é um curto prazo. É um primeiro passo, na verdade. Mas agora vai dizer muito sobre o DNA desse projeto, dessa ideia. Então tem que ser alguém capacitado para implementar uma metodologia, para implementar uma ideia de jogo que vai ser aprimorada com o passar dos anos. Então essa tem que ser a escolha do Vasco. Com a negativa do Juan Pablo Vojvoda, eu sinceramente acho que aqui no Brasil existem hoje poucas opções desse perfil. Eu entendo que o melhor encaminhamento para o Vasco seja virar o seu olhar para fora e buscar uma ideia, buscar um método, e aqui é mais difícil encontrar alguém com esse perfil. Eu acho um bom nome, cara, mas eu acho que o Vasco precisa de um técnico mais experiente. Um técnico mais experiente para poder passar mais tranquilidade para a molecada, sabe? O Vasco tem jovens promissores. Talvez nesse primeiro momento o Vasco não consiga contratar todos os jogadores. E o técnico não vai conseguir, né? Porque o Vojvoda era de preferência. Nem o técnico, nem todos os jogadores que o Vasco gostaria. Porque o Vasco ainda tem que mostrar para o mercado que vai pagar os salários em dias, que o seu centro de treinamento é de excelência e que o estádio de São Januário vai estar lotado todos os jogos. E que com isso, consequentemente a isso, vai brigar pelos títulos. Então, quando um jogador ele tem a possibilidade de ir para outros times que já estão nesse patamar, a escolha acaba sendo por outros times, né? Então, o Vasco precisa subir degrau por degrau. Mas, cara, eu não posso descartar a possibilidade de contratar um Cuca, por exemplo, que acabou de deixar o Atlético Mineiro e nem é citado pelo Vasco. Então, acho que tem que ter um conhecimento de causa também. Tem muito sucesso de estrangeiro no futebol brasileiro, mas tem insucesso também. O Vasco trouxe o Sapinto, há uns 2 anos atrás, aí se ferrou na chegada, se ferrou durante o período que ele estava treinando o Vasco, se ferrou na saída, porque lá atrás o Vasco não estava estruturado financeiramente e teve que pagar uma multa altíssima para poder dispensá-lo. Então, eu acho que precisa ter um pouco de calma, um pouco de cautela, mas olhar também para o mercado brasileiro. Acho que nós temos bons técnicos aqui, mas eu gostaria de ver alguém de nome, sabe, que chegasse com peso e responsabilidade de fazer um trabalho a médio e longo prazo. A minha preferência era o Vojvoda, né? Pelo trabalho que ele fez frente ao Fortaleza. Talvez o Kudê fosse uma outra alternativa, mas não sei se ele vai querer retornar ao futebol brasileiro, mas também é uma possibilidade. Entre os demais, eu gostaria de ver o Cuca. Vi o Cuca fazer um trabalho espetacular no Santos em 2020, levando o Santos à final da Libertadores com um time bem jovem, né? Um time de moleque, eu diria, né? Naquela final contra o Palmeiras do Maracanã. Então, eu gosto muito do trabalho do Cuca, acho que ele tem as suas dificuldades, né, emocionais, parece que o psicológico dele, quando não está bom, as coisas não andam, mas, cara, eu acho que o astral é positivo e ele vai sentir o gosto de trabalhar em São Januário e, com certeza, as coisas vão fluir
de forma positiva. Aí, família vascaína, concorda aí com o Zupac, com o Edmundo, indicaria o Cuca. Agora há pouco, momentos antes aqui de eu gravar esse vídeo, Nicola subiu um vídeo e disse que o Vasco também está analisando aí o nome do Maurício Barbieri. Cara, o que eu posso dizer aí, eu dei uma opinião logo após a recusa do Vojvoda, e falando do Antônio Oliveira, citei aqui que ele é o Maurício Souza 2.0, entendo que realmente a galera falou assim, Thiago, não, pera aí, o cara já fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, mas resumindo a minha opinião, foi a opinião do Zupac, foi a opinião do Edmundo e de boa parte que vem comentando sobre essa questão do Vasco. O Vasco precisa de um grande nome. Nesse momento, o Vasco realmente precisa de um treinador que já tenha mostrado resultado, né? Pra assim mostrar, ó, esse projeto é sério. E como o Zupac falou ali, não quer dizer que esse treinador vai ser o cara aí da 777 ao longo dos anos, mas nesse momento o Vasco precisa de um grande treinador, de um grande nome e de grandes jogadores também, para que você possa realmente mostrar pro mercado, ó, o Vasco voltou, o projeto é sério, o projeto tem credibilidade sim, estamos atraindo grandes profissionais para que futuramente outros profissionais possam olhar para o Vasco. Talvez essa dificuldade que o Vasco está tendo aí de acertar com um treinador, né, ou com jogadores, possa ser isso, né? Por mais que o Vasco tenha dinheiro, por mais que o Vasco hoje promete não vai cumprir a questão aí dos salários, poxa, a gente não sabe, às vezes o jogador quer ser competitivo, quer ganhar títulos, e aí tá olhando para outras oportunidades e depois vai olhar para o Vasco. Então, acho que alguns nomes chegando nesse momento precisam impactar, para que aí você mostre para o mercado futuramente, até nessa temporada, no meio da janela, cara, o Vasco tá diferente, o Vasco agora é um time que, além de honrar com seus compromissos, vai competir. E aí, não vejo o nome do Antônio Oliveira, não vejo esse nome, não vejo o nome aqui do Maurício Barbieri sendo esse nome, vi assim o do Vojvoda, porque o Vojvoda ele fez um trabalho diferenciado. A gente pode não falar de títulos, né, de grandes conquistas, mas, cara, apresentou um futebol que realmente era de encher os olhos. O que ele fez no Fortaleza, cara, queria ver muito o Vojvoda no Vasco, mas infelizmente aí recusou a proposta. Queria até pegar aqui, ontem o Yuri Alberto, né, jogador do Corinthians, atacante do Corinthians, ele comentou lá no Podpah, e aí foi destaque aí, destacou a página do Vasco ali na Cruz Maltina, e eu queria trazer aqui pra vocês em relação do que eu tô falando, né? Que é o Kudê, né? Ele fala aí, ó, tá na tela pra vocês, ele fala que o Kudê fazia eles treinar 2 períodos, corriam ali 10 quilômetros por treino, realmente o Kudê tirava tudo dos jogadores, chegava em casa morto, mas no jogo entrava voando. E é esse tipo de perfil que o Vasco tem que ter, esse tipo de treinador que realmente mostre pros jogadores, que cobrem dos jogadores e que os jogadores olhem pra ele e falem assim, cara, maluco sabe, maluco entende, maluco pode cobrar essa dedicação no treino, porque o cara tem sim resultados em outras equipes, como o Kudê teve sim lá no Racing, né? Aí acabou indo no Internacional fazendo um grande trabalho, o mercado europeu olhou pra ele com outros olhos, foi pro Celta de Vigo, então é um cara que tem uma experiência e que sim dá um peso no banco de reservas, que os jogadores vão entender essa filosofia aí de cobrar, de intensidade nos treinos. Olha só como é que é importante. Acho outro nome também que seria interessante, apesar que muita gente não gosta, o Cuca, cara. O Cuca fez sim um trabalho aí na volta agora ao Atlético ruim, mas pô, foi vice-campeão com o time do Santos, que não era lá, tinha grandes investimentos, tinha o Soteldo, tinha o Marinho, mas conseguiu chegar numa final de Libertadores, aí vem no Atlético Mineiro, ganha a Copa do Brasil, ganha brasileiro, é um cara que tem título, que tem currículo, e se tiver com a cabeça boa, a gente sabe que o Cuca, algumas questões pessoais acabam atrapalhando os trabalhos deles no clube, mas se ele tiver bem, é outro nome interessante. Então eu penso dessa forma, família vascaína, os nomes que chegarem nesse momento tem que impactar o mercado, tem que mostrar, ó, o Vasco realmente vem para ser competitivo em 2023. E o primeiro nome que chegou no Vasco nesse momento, o Júnior Urso, por mais que eu acho que é uma boa peça para compor o elenco, não é essa contratação aí de impacto, né? Nesse momento, Paulo Brax sendo bastante cobrado, Paulo Tartaruga Brax, espero que ele realmente, junto aí com os scouts da 777, com os executivos, estejam analisando bem o mercado e que daqui a algum tempo, aí, alguns dias, possa aparecer o treinador e bons reforços, família vascaína, porque estamos ficando para trás. Acho que o Vasco errou muito aí em não contratar, por exemplo, o Odair Helma, pelo menos é a minha opinião, família vascaína. Reforços também a gente não tá vendo, alguns nomes sendo cogitados, mas aqueles nomes que podem realmente ajudar, vestir a nossa camisa e somar dentro de campo, ainda não apareceu ninguém, família vascaína. É isso, vou ficando por aqui, gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no nosso canal, tamo junto, é muito bom ser Vasco.